Boa noite, queridos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Estamos nos reunindo para a nossa 13ª aula da Escola Paroquial da Fé. Saudação a todos que nos acompanham. Hoje eu quero mandar um abraço todo especial para o nosso aluno, Rudy, que está de aniversário hoje, seu Rudy Friedrich. Grande abraço, que Deus te abençoe. E quero incluir, já que nós lembramos também na nossa última aula sobre os sacramentos da cura, e tantas pessoas que sempre pedem para a gente a nossa oração aqui nas comunidades, né? Especialmente os adoecidos, aqueles que pedem a presença da igreja, que possam também sentir, através da nossa prece, nesse momento de vida comunitária, a força para que possam também chegar à sua reabilitação. Então, convido todos a nos colocarmos diante de Deus neste momento, pedirmos a sua graça, a sua iluminação, que Ele nos envie o Divino Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine para bem podermos rezar, meditar, estudar esta lição de fé. Queridos amigos e amigas, vamos partir da página 143, o nosso estudo de hoje. Eu estou até preocupado, porque preparando a aula hoje, eu fiquei pensando, nossa, isso é matéria para 2 aulas e nós vamos querer fazer tudo isso numa aula só hoje. Então, preparem-se, espero que estejam confortáveis, que não estejam passando muito calor, para nós podermos mergulhar nos sacramentos da comunhão e do envio na nossa aula de hoje. O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então vamos começando com o sacramento da ordem, que em breve nós vamos poder acompanhar uma bonita celebração aqui, daqui a pouco mais de 10 dias, onde nós vamos ver como acontece a celebração e hoje vamos estudar tudo o que significa e como ela é organizada. Quais são os sacramentos do serviço à comunhão? Número 248, página 143. Quem é batizado e confirmado pode também assumir um envio especial, pondo-se ao serviço de Deus. Isso acontece mediante 2 sacramentos próprios, a ordem e o matrimônio. Na explicação aparece qual é que é o típico, qual é o que é próprio desses 2 sacramentos, é muito interessante ver. Sublinhem lá, são instituídos para os outros. A gente é padre, a gente abraça a família para os outros. E para bem viver este caminho de vida para os outros, a igreja celebra a bênção de Deus, a força divina, através destes 2 sacramentos. A ordem e o matrimônio visam construir o povo de Deus e são um canal através do qual Deus faz o amor fluir para o mundo. Que frase linda! São sacramentos que tornam o amor uma prática visível. As pessoas vão poder enxergar, vão encontrar um exemplo. E por isso eles aparecem como sacramentos para uma vida inteira. Olhando para o primeiro sacramento, aliás, o 6º sacramento, o sacramento da ordem. O que acontece na ordenação? Quem é ordenado, padre, diácono ou bispo, recebe o dom do Espírito Santo, que lhe é concedido por Cristo, através de quem ordena, e lhe dá por isto uma autoridade sagrada. Vejam, ser sacerdote não é apenas uma função, nós não estamos assumindo como padres, como diáconos ou padres, ou bispos, uma função. Somos ordenados
E através da ordem nós recebemos de forma gratuita de Deus uma força, um envio para vivermos para os irmãos. Vocês se recordam nossos estudos anteriores, nós colocávamos de que se os leigos têm a missão de transformar o mundo, o padre tem a sua vida a serviço dos leigos que lhes são confiados. O padre é ordenado a serviço do seu povo, tanto o padre como o diácono, especialmente o bispo. 250, na página 144, o que entende a igreja por sacramento da ordem? A palavra central aqui é mediação. Na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, quando se olhava para a figura do sacerdote, era ele que fazia o meio de campo entre Deus e o seu povo. E depois que apareceu Jesus Cristo, nós cristãos sabemos que o único mediador que faz a ponte perfeita entre Deus e a humanidade é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que assumiu a carne humana. Ele é um dos nossos, mas ele é Deus. Então, ele é o pontífice. Ele é aquele que faz a ponte dessas duas realidades, a realidade humana e a realidade divina. E todo sacerdócio dentro da igreja só pode existir em Cristo. Somos ordenados, através de um chamamento de Deus, para sermos enviados em nome de Cristo para a humanidade. Então, aquele que é ordenado, o padre, o diácono, o bispo, ele sempre atua in persona Christi. Adoro recordar aquela frase linda de Santo Agostinho, que quando recebeu o chamado de Deus, através do povo, para se tornar bispo de Hipona, na África, ele assumiu aquela frase dizendo assim: assusta-me o que sou para vós. Tal o olhar que ele enxergava para a responsabilidade de se tornar bispo, alguém ordenado ao serviço do povo. Ele não se sentia melhor, e de fato, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum diácono é melhor do que ninguém. Mas tamanha responsabilidade que Deus o chamava, ele dizia: assusta-me o que sou para vós. Conforta-me o que sou convosco. Me deixa tranquilo pensar que sou povo de Deus com todos vocês. Mas se vocês me chamam para tal responsabilidade, eu digo sim, para ser um sinal de Deus dentro da comunidade. Por isso a igreja confere um sacramento para justamente ser esta força para estas pessoas do povo de Deus, que são eleitos pela igreja, são escolhidos pela igreja, chamados por Deus a serviço do seu povo. Lembra aqui no 251, pergunta-se quais são os 3 graus da ordem. O primeiro grau, o diaconato. O segundo grau, o presbiterado. E o terceiro grau, o episcopado. Então, primeiro grau, os diáconos. O segundo grau, os sacerdotes, os presbíteros. E o terceiro grau, os bispos. Olhando para a figura do bispo, que é, vamos dizer, é a plenitude do sacramento da ordem. O que acontece na ordenação episcopal? É transmitido a um presbítero a plenitude do sacramento da ordem. Quando alguém se torna bispo, ele é ordenado pela igreja como sucessor dos apóstolos. Trabalha junto com o colégio dos bispos, em sintonia com todos os demais bispos, para ser alguém que está a serviço do povo de Deus, especialmente nos 3 caminhos: o ensino, a santificação e a direção. O bispo é o primeiro que deve se preocupar com a formação religiosa do seu povo e também para que este povo possa se santificar, possa se tornar cada vez mais um povo de acordo com os sonhos de Deus. Ele que dá essa linha. E por isso também ele tem a missão de dirigir o povo de Deus. Como os apóstolos foram nomeados assim por Jesus Cristo para continuar esta obra divina chamada a igreja.
O ministério do bispo, então, é o ministério da pastoral da igreja. É eles que são os pastores do povo de Deus, junto ao povo que lhes é confiado. Então, olhando para a pergunta número 253, em que medida é importante para qualquer cristão o bispo? Vejam só, o cristão católico assume o seu compromisso perante o seu bispo, que é para ele o representante de Cristo. Por que é tão nobre a visita do bispo quando ele chega na nossa paróquia, nas nossas comunidades? É porque ele representa o Cristo na condução do povo de Deus para a parcela do povo que lhe é confiada. Aqui na Diocese de Montenegro, somos quase 400 comunidades de fé. Somos praticamente 300 mil pessoas que seguem o caminho da Igreja Católica nesta região dos 32 municípios entre o Vale do Caí e Vale do Taquari. E Dom Carlos Rômulo foi chamado por Deus lá onde ele estava atuando como padre, na Diocese de Pelotas, na Arquidiocese de Pelotas, para, em nome da Igreja, conduzir este povo nos caminhos do Senhor. E ele, junto com seus primeiros colaboradores, que são os padres e os diáconos, ele tem esta tarefa de santificar, de ensinar e dar o norte para o povo de Deus nesta realidade, neste tempo que nós estamos vivendo. Veja o tamanho da responsabilidade e com que carinho nós devemos nos dirigir a ele e também a todos os bispos que são nomeados para cuidar do nosso povo. O que acontece na ordenação presbiteral? Se o bispo é esta figura do pastor por excelência do povo de Deus, numa parcela que lhe é dirigida. Na ordenação presbiteral, o bispo invoca a força de Deus sobre um homem e emprega nesta pessoa um selo indelével para nunca mais o abandonar. Este que é chamado para a ordem, como padre, como diácono, ele se torna o colaborador do bispo na sua missão de pastorear o povo de Deus. Deve anunciar, assim, a palavra de Deus, celebrar os sacramentos e, sobretudo, onde estar junto das comunidades, presidir a Sagrada Eucaristia, que é o sinal da comunhão do povo de Deus. Lembro-se da nossa aula do Sacramento da Eucaristia faz 2 semanas, quando nós dizíamos, é a Eucaristia que faz a igreja. O padre, por excelência, é aquele que preside a Eucaristia e reúne o povo, porque ele é enviado pelo bispo, que é o pastor da diocese, para cuidar, ajudar a cuidar, onde o bispo precisa dele, atuar para fazer este povo ser pastoreado. Aí nós vamos entender também a dinâmica de um padre diocesano, como hoje Padre Lucas e eu somos aqui na Paróquia Santo Antônio em Estrela, ou talvez alguns outros que estão nos acompanhando podem acompanhar em outras cidades. Não somos padres paroquiais. Nós somos padres diocesanos. Porque colaboradores do bispo, o bispo pode nos chamar para dizer assim, olha, padres, hoje eu tenho uma missão para vocês neste local, nesta missão, nesta atuação. E o nosso dever é dizer, sim, concordamos contigo, porque ele nos guia. É claro que hoje esta obediência sempre é dialogada, especialmente pela postura do nosso bispo, que é assim. Mas, acima de tudo, o padre, como colaborador do bispo, deve estar disposto a ajudá-lo a pastorear todo este rebanho. Não só na paróquia onde atua, mas estar a serviço de toda a diocese, nós aqui na Diocese de Montenegro. E quando alguém é ordenado diácono, gente? Daqui a poucos dias, dia 6 de dezembro, nós vamos ver o nosso colega, nosso irmão de povo de Deus, o Jorge, se tornar diácono. O que vai acontecer com ele? Número 255. Ele é orientado para um serviço próprio dentro do sacramento da ordem.
Ele representa Cristo como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O primeiro grau da ordem, o diaconado, é a ordenação para ser o serviço do povo de Deus. Especialmente nesses 3 lugares: na palavra, no altar e na caridade. Então vocês vão poder notar, nós vamos ter pouco convívio com o diácono Jorge, que em maio vai se tornar padre Jorge. Mas neste tempo de diaconado, e lembrando que a igreja ordena homens casados em muitos lugares deste mundo para serem diáconos permanentes, especialmente para anunciarem a palavra de Deus, estarem a serviço do altar que une o povo de Deus e, muito especialmente, atuar no serviço da caridade. O princípio do diaconado está lá nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos não davam conta de fazer todos estes ministérios junto da comunidade. E como essencialmente eles deviam estar a serviço do altar e de educar na fé as pessoas, e não davam conta de toda a caridade que aparecia nas mãos da igreja, eles escolheram 7 servidores na comunidade de início, nas primeiras comunidades. É um relato muito bonito do Novo Testamento que nos conta isso, a escolha dos 7 primeiros diáconos, que foram escolhidos pela comunidade cristã nascente para estarem a serviço da caridade do povo, especialmente atendendo aqueles que mais precisavam da caridade no tempo de Jesus: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Enquanto que os padres, os apóstolos, os bispos, estavam preocupados em atender o povo de Deus na dimensão religiosa e pastoral, escolheram diáconos para não deixar faltar o mínimo necessário àqueles servidores. E por isso foram chamados primeiros diáconos. E a igreja ainda atende esta mesma dimensão, especialmente onde a igreja atua mais firmemente na ação caritativa. Tanto que eu me recordo, a Arquidiocese de Porto Alegre, que trabalha muito mais as escolas de diaconia, eles preparam os diáconos para atender nas diaconias, que são grandes organizações de caridade a serviço do povo carente. Então, esta é a primeira missão do diácono. Mas é claro, tem o Jorge aqui, para ele chegar ao sacerdócio, ele precisa passar pelo diaconado. Primeiro, para não esquecer de que o padre é o primeiro a servir o povo de Deus. Por isso vai ser eleito para o serviço. E depois que, para alcançar a segunda ordem, precisa passar pela primeira. E mesmo como padre depois, nunca deve se esquecer que continua sendo diácono. Continua sendo alguém que deve servir o povo de Deus. Quem pode receber o sacramento da ordem? Aqui eu me recordo do padre Edson Stein, que talvez alguns de vocês conheçam. Ele conta que no dia que ele estava para passar o curso de teologia, eles faziam um exame chamado De Universa. Eles eram sabatinados, perguntados sobre tudo aquilo que se estuda na teologia. E o padre Roberto Paz, que hoje é bispo, lá no Rio de Janeiro, perguntou a ele esta pergunta: quem pode ser ordenado padre? E o Edson Stein, naquela época, seminarista, disse: puxa vida, e agora? O que eu vou falar? Aí ele começou uma explicação dizendo: olha, deve ser uma pessoa que deve ter dons, que está a serviço do povo de Deus, que ama, que tem esses princípios. E o padre Roberto teria dito: veja bem, meu caro, não é assim. Para ser padre, a gente precisa ser varão batizado. Quem pode ser ordenado na igreja? Um homem que foi batizado, católico, que a igreja chamava para este ministério. Um varão batizado. E aí vem a pergunta que muitas vezes é colocada para a nossa igreja e que eu tenho certeza que muitos de vocês já foram perguntados. Porventura as mulheres são desvalorizadas por serem admissíveis apenas os homens ao sacramento da ordem? Se só um homem pode ser padre, quer dizer então que as mulheres não valem nada na igreja? Vamos ver o que o nosso catecismo responde.
A decisão de admitir apenas homens às ordens sacras não constitui uma desvalorização da mulher. Diante de Deus, o homem e a mulher têm a mesma dignidade, mas têm missões, têm carismas diferentes. A igreja vê-se induzida por Jesus ter eleito exclusivamente homens, quando na última ceia instituiu o sacerdócio. Aí se coloca a ideia da ordenação ser exclusivamente para homens. E esta sentença, como diz João Paulo II, ela é definitiva para a igreja. Por que só se ordena a homens? Porque o próprio Jesus Cristo escolheu homens para este ministério. O que não significa desvalorizar as mulheres. Como nós podemos ver pela explicação depois, no número 257. Jesus foi quem mais valorizou as mulheres numa sociedade há 2000 anos atrás tremendamente machista e paternalista. Fez amizade com as mulheres, protegeu elas. Foi alguém de vanguarda no seu período. Ele tinha mulheres entre os seus discípulos, nós podemos citar tantas. Marta e Maria, Maria Madalena, outras que aparecem dentro dos caminhos da igreja, né? E foi inclusivamente uma mulher a primeira testemunha da ressurreição. Nós queremos lembrar Santa Maria Madalena como a grande apóstola dos apóstolos. Foi ela que levou o anúncio da ressurreição para os apóstolos. Não obstante, o sacerdócio ordenado e o ministério pastoral foram sempre transmitidos para homens. E com isto, a igreja refletiu de que isto era um caminho próprio que Jesus escolheu e que deveria se permanecer. Isto não é, porém, uma forma de submissão masculina das mulheres. As mulheres desempenham na igreja, como vemos em Maria, um papel que não é menos central que o masculino. Um papel feminino. Eva se tornou a mãe de todos os viventes, e como mãe de todos os viventes, as mulheres têm dons e capacidades que são especiais e exclusivas a elas. Sem o seu ensino, sem o seu anúncio, a sua caridade, a espiritualidade do povo de Deus seria paralítica, como diz o nosso texto aqui. Por isto, a igreja confere apenas o sacramento da ordem para varões batizados, como no tempo de Jesus, sem desvalorizar as mulheres. E a segunda pergunta capciosa desse sacramento: por que a igreja exige o celibato dos presbíteros? Quantas vezes as pessoas dizem assim: os padres deveriam casar? Como é que os padres vão orientar o povo de Deus se eles não sabem como é que é ter uma família? Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. E a gente fica até pensando pelo argumento, parece que tem fundamento. Jesus viveu o celibato. E porque Jesus viveu o seu ministério de pastoreio deste jeito, de forma indivisa, apresentando o seu amor ao Pai e ao seu povo, os padres são convidados pela igreja a assumir o mesmo estilo de vida de Jesus, já que atuam em persona Christi, que possam também viver o estilo de vida de Jesus Cristo. Assumir o estilo de vida de Jesus, se viver a castidade celibatária, os padres fazem por causa do reino dos céus. Então isso é muito importante nós lembrarmos, gente. É uma opção, todos nós padres, nós sabemos, ao assumir o ministério de padres, que nós devemos assumir um estilo de vida celibatário, para estarmos plenamente no serviço ao povo de Deus. Que o serviço ao povo de Deus seja a coisa mais importante na nossa vida. Vocês que são casados sabem que a prioridade de uma pessoa casada deve ser sempre a sua família. Quando um homem casado precisa atender ou a família ou a comunidade, quem ele deve atender? Primeiro a família. Se precisa atuar diante de um serviço comunitário, ou precisa atender um filho seu que está doente ou a sua esposa, qual é a prioridade de um cristão que é casado? Sempre os seus. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Depois a comunidade.
Para o padre não existe depois. Em primeiro lugar, a comunidade. Só assim a gente entende o celibato. Como foi o caminho que Jesus escolheu para ser de todos? Ele escolheu não ser especialmente de alguém. E aqui uma pergunta para completar a nossa reflexão sobre o sacerdócio. Número 259, na página 148. Como se distingue o sacerdócio comum dos fiéis do sacerdócio ministerial? Veja aqui bem dois conceitos importantes para a gente pensar. Todos nós juntos somos um povo sacerdotal. Também vocês, queridos irmãos e irmãs leigos, vocês são, dentro do mundo, como pessoas que agem na pessoa de Jesus Cristo, onde vocês estão atuando como cristãos, tanto dentro da comunidade como fora. Então vocês receberam o chamado já no batismo de serem sacerdotes da sociedade. Então, assim como somos chamados todos pelo batismo a agir por Jesus Cristo no mundo, em nome de Deus, para santificar todo o mundo, Cristo dotou alguns dos fiéis com o poder sagrado para o serviço dos crentes. Então, o sacerdócio dos padres é a serviço do povo de Deus. E o sacerdócio que o povo de Deus recebeu no batismo é para ser uma ação de Jesus Cristo diante da sociedade. Duas belas concepções para entendermos o que significa hoje ser um sacerdote. Vamos lembrar de novo aquele termo que nós colocamos de início. Um mediador. Um cristão é alguém que também faz a ponte das realidades humanas com a realidade divina, onde está quando vive autenticamente a sua fé. E o padre tem a missão, o diácono, e muito especialmente o bispo, de ser o pontífice de Deus com o povo que precisa ser acompanhado pela igreja. Então, para completar essa reflexão sobre o sacerdócio, vamos olhar essa citação bonita da Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que está bem lá em cima na cabeça da página 148. Vós sois raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus para proclamar as obras maravilhosas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Ao olharmos para o sacramento da ordem, a realidade, o estilo de vida, o sacramento, que algumas pessoas muito especialmente vivem dentro da igreja, os diáconos, os padres, os bispos, nós também queremos recordar o chamado que Deus faz a todos os seus eleitos, os batizados, para serem individualmente e como povo de Deus comunitariamente um povo sacerdotal. Sinal daquele que está atuando no mundo na vida de todas as pessoas e convida para vivermos a maravilha da vida. Onde especialmente a vida está atingida, ameaçada, ali o povo sacerdotal, guiado pelos seus sacerdotes, os seus ministros ordenados, ele deve agir e ajudar as pessoas a experimentar Deus conosco. E assim vamos concluindo a reflexão sobre a ordem. Vou esperar para responder as perguntas depois de olharmos para o matrimônio, que agora nós queremos estudar. Número 260, olhamos para este sétimo sacramento, o sacramento do matrimônio. Primeira pergunta, por que dispôs Deus o homem e a mulher um para o outro? Por que nós nos sentimos tão atraídos, homem por mulher, mulher por homem? Por que fomos feitos um para o outro por Deus? Diz a Bíblia, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5, Deus quis que não fôssemos dois, mas apenas um.
Deus quis que nós vivêssemos de forma transbordante o mesmo sentimento que o moveu a vir ao encontro de toda a humanidade. Deus quis que homem e mulher fossem capazes do amor. E o sacramento do matrimônio é o sacramento que é a força divina para tornarem duas pessoas uma só carne. Como se realiza esse sacramento? O sacramento do matrimônio é uma promessa diante de Deus e da Igreja, aceita e selada por Deus e concluída pela união corporal do casal. Vejam bem, como é que se faz o casamento na Igreja? Diante de Deus e da Igreja, por isto, especialmente a Igreja do Rio Grande do Sul, prima que seja sempre dentro de uma igreja, num ato público, não deve ser às escondidas, apenas pode ser feito em casos de perigo de vida, mas sempre num ato público diante da comunidade, e ele deve ser concluído pela união corporal do casal. Por isso a gente chama isso de consumação. Porque a união que é celebrada para se tornar uma só carne, tem que se tornar uma só carne também na prática. Naquele momento da relação afetiva e sexual do casal, se consuma o que o sacramento, na promessa, rezou. É o próprio Deus que dá o laço do matrimônio sacramental, unindo até a morte os dois consortes. Por isso, gente, matrimônio só acontece quando há consenso, quando homem e mulher desejam livremente, sem medo, sem obrigação e sem impedimento, uma união que possa durar para a vida inteira. O que é necessário? Existem condições para haver um casamento. O que precisa haver para um casamento? 3 coisas que noivos vão prometer diante da comunidade na frente da igreja. Eles vão ser perguntados pelo ministro se tem essas condições de poder viver o casamento. Quais são as 3 condições? Consentimento, em primeiro lugar. Segundo lugar, concordância com a união por toda a vida. Vejam só. Liberdade, A primeira pergunta do padre antes do casamento. Pergunta a vocês, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Se não há liberdade, se alguém está sendo coagido a casar, de repente por alguma situação própria do casamento, própria da situação da união dos dois, não é casamento válido. Não pode haver coação. É liberdade, em primeiro lugar. Segundo, união para toda a vida, eternidade. E terceira condição, abertura aos filhos, fecundidade. Condições para o casamento, liberdade, eternidade, fecundidade. Existem outras religiões que se dizem cristãs, que dizem assim, caso enquanto o amor durar. Quando é que o amor não vai durar na vida de um cristão? O cristão deve amar a vida inteira. Quando deixa de amar, deixa de ser cristão. Então, como este sacramento vai ser enquanto dure o amor? Que conceito de amor as pessoas que falam isto têm diante de si? Para a igreja é bem claro essas 3 realidades, e nós vamos estudá-las mais a fundo agora. Vejam só, a igreja não permite bigamia, poligamia, que uma pessoa possa amar várias pessoas ao mesmo tempo, criar casamento com várias pessoas, Rejeita-se isso, porque mostra uma relação amorosa sem compromisso suficiente. A fidelidade matrimonial contém a disposição para a ligação de uma vida inteira sem relacionamentos amorosos paralelos. Porque a exigência é disponibilidade. Por que o matrimônio, então, é indissolúvel? Por 3 razões. Porque corresponde à essência do amor entregar-se mutuamente sem reservas. Porque é a imagem da incondicional fidelidade de Deus à sua criação.
e porque representa a entrega de Cristo à sua igreja, número 263. Né? O matrimônio é indissolúvel, até que a morte os separe. Porque o amor é assim. Quem ama é para amar a vida inteira. Ele deve ser incondicional. Ainda hoje eu tive a graça de visitar um casal que em janeiro vai celebrar 65 anos de matrimônio. Onde o senhor tem mais de 80 anos e está acamado já há vários anos. E a sua esposa, que vai completar amanhã 86 anos, faz da sua vida cuidar do seu marido. E ela diz: Padre, eu prometi. E hoje o que me deixa forte neste mundo é amar o meu marido e não deixar-lhe faltar nada. Porque em outros momentos também, quando eu estava mal, eu estava lhe faltando, ele sempre foi o meu primeiro parceiro. Isso ninguém me explica. Ninguém que não tenha fé. A fé em Cristo mostra como as pessoas podem se tornar tão fortes no amor, capazes de viver uma união desta forma. E é este amor que a igreja celebra no sacramento. A igreja não pode diminuir o amor que Cristo oferece sacramentalmente. Vejam esta bonita frase que conclui o número 263. Casar-se pela igreja significa confiar mais na ajuda de Deus que nas próprias reservas de amor. O que tem tão forte este sacramento? Tudo hoje nos faz desconfiar neste mundo da capacidade de uma pessoa amar a outra. Vocês podem notar que nós vivemos num mundo de desconfiança, que vive apenas o momento. E no sacramento, nós confiamos em Deus, o casal especialmente, mas toda a sua família, a comunidade, reza o sacramento, confiando que o amor de Deus, que vai chegar a estes seus filhos pelo sacramento, vai torná-los fortes para conseguirem construir uma família sob o signo do amor. Amor até as últimas consequências. Como é que é ameaçado o matrimônio? Aqui seria muito legal a gente poder escutar o testemunho de tantos casais, inclusive de vocês que estão fazendo a Escola Paroquial da Fé. Tem tantos que estão fazendo testemunhos bonitos de vida matrimonial, juntos, conseguindo abrir também o amor para toda a comunidade, para toda a sociedade. O que faz o matrimônio se tornar ameaçado? Eu sei que vocês explicariam isso de forma prática. O catecismo, o Yucat, explica assim, ó, o que realmente ameaça o matrimônio é o pecado. Né? O que o renova é o perdão. O que o fortalece, a oração e a confiança de que Deus está presente. Veja a explicação da página 152. Aqui é muito interessante, o catecismo é muito prático, gente, ele vai na veia. Aqui nessa salinha onde nós estamos escutando, estamos apresentando, transmitindo esta aula, a gente atua muito, especialmente para regenerar, reconstruir, para não deixar separar o casal que se ama. O conflito entre os homens e as mulheres, que por vezes leva até ao ódio mútuo, especialmente no casamento, não é um sinal da incompatibilidade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são completamente diferentes do seu gênero um do outro. Mas isso não significa dizer que somos incompatíveis. Né? Não há também um impedimento psíquico entre homem e mulher para viver uma união perpétua. Mas muitos casamentos são danificados por uma carente cultura de diálogo e de atenção. Gente, isso aqui é central no nosso estudo, porque hoje nós estamos olhando não só para o doutrinal, mas também para o pastoral da vida matrimonial. Vocês percebem hoje que o mundo não ajuda a criar espaços de diálogo, de atenção mútua. Os casamentos que duram hoje, que são um exemplo deste amor de Deus sacramental à vida das pessoas, são casamentos onde marido e mulher têm tempo um para o outro. E tem uma abertura um para o outro, para poderem falar do que vivem e ouvir também o que o seu parceiro vive.
para assim alimentar o amor. Quando não há tempo para isso. E olha só, se acrescentam problemas financeiros e econômicos. E isto, gente, é um grande problema hoje para a união de famílias. Quantas discussões começam quando falta dinheiro, quando falta sustentação para a vida da família. Começa a se criar, às vezes, problemas que sem comunhão, com problemas financeiros e outros pecados que vão entrando através da tentação, tanto para homem como para mulher hoje. A gente lembra o ciúme, o despotismo, a polêmica, a avidez, a infidelidade e outras forças destruidoras. Os casamentos, sim, sofrem abalos. Muitas vezes são rompidos. Então, a força do sacramento precisa também de uma atitude que é uma atitude de amor de verdade. Não apenas um amor-paixão, mas de um amor de atenção de um para com o outro, para poderem viver este núcleo familiar que se estende para todos os seus filhos e aqueles que dependem desta relação. Por isto fazem essencialmente parte do casamento o perdão e a reconciliação entre os cônjuges, mas também pela confissão à igreja. Quando o perdão e a reconciliação entram, como o Papa diz, como o segredo para reconciliar todo o amor neste século que estamos vivendo, no século XXI, o segredo é a misericórdia. Vivemos tempos de misericórdia. Sem misericórdia no terceiro milênio, o amor não se torna prática. Isso muito especialmente neste tempo que estamos vivendo. Por isso, o número 265 pergunta assim: todas as pessoas estão vocacionadas para o matrimônio? Todas as pessoas são aptas para casar? Não, gente. Nem todo mundo tem condição de casar. Quem não está preparado para viver este estilo de amor cristão, de atenção, de diálogo, de tornar duas pessoas uma só carne, de trabalhar projeto comum, que não case. Não está preparado e vai ser infeliz para o casamento. Isso pode ser até gente cristã, gente. Tem muito cristão que não foi feito para o casamento, que vai conseguir viver o amor de Deus trabalhando de forma consagrada, ou como celibatário, que nem os padres, que nem os religiosos, mesmo como solteiros dedicados à vida comunitária. Eu não estou falando aqui das pessoas que não têm fé, porque quem não tem fé não vai dar certo em nenhuma vocação da igreja. Porque só quem tem fé neste século, hoje, é capaz de viver o amor na prática que nós estamos estudando nestes sacramentos de envio e de serviço. Mas mesmo aqueles que são cristãos, alguns não foram feitos para casar. E isso é interessante notar. Eu me lembro de uma conversa que uma mãe teve com um colega nosso, padre, e ela disse: olha, filho, que bom que tu ficou padre, porque para casar tu não servia. Por quê? Para o casamento existe um estilo de vida que precisa ser adotado, que muitos de vocês dão exemplo. E isso que funciona, que é justamente esse ser para o outro. Agora, gente, não significa dizer que quem não serve para o matrimônio não serve para o amor. Afinal, todos nós fomos criados para amar. Então, mesmo o celibatário que renuncia à relação sexual não deve renunciar ao amor. Porque quem vive o celibato deve dizer, como diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 6, ele vai cheio de desejo ao encontro de Cristo, a serviço dos irmãos. Por isto, quem não vive o casamento não quer dizer que não vive sem amor. Deve viver o amor. Todo cristão deve viver o amor. Cada um do jeito que foi chamado a vivê-lo dentro da igreja. Então, o número 266 vai recapitular como nós celebramos o sacramento do matrimônio, vocês podem notar aí, e o que faz um cônjuge católico que quer casar com uma pessoa que não é católica.
ele precisa de uma autorização eclesiástica, que a gente chama um casamento misto ou casamento com disparidade do culto. Muitos nós celebramos aqui dentro da igreja. Alguns dos nossos irmãos que tiveram até hoje o segmento dentro de uma igreja, especialmente a igreja luterana, que são muito próximos de nós, vão procurar agora, até alguns que estão estudando aqui com a gente, se tornar católicos para poderem viver a comunhão mais intensamente dentro do matrimônio na mesma religião. E como fazem bem. Mas pode haver também uma celebração sacramental do matrimônio com duas pessoas com religiões diferentes. O que se faz? Se pede dispensa desta questão de ser da mesma igreja. O número 268 explica isso. Um tal casamento só pode ser validamente celebrado quando se liberta a pessoa de tal impedimento, porque é óbvio que duas pessoas que vivem a mesma união matrimonial deveriam estar na mesma religião. Então, para poder vivê-lo, se pede uma dispensa sacramental e o bispo é que deve concedê-la. E desta forma, a igreja permite, porque o amor consegue aproximar as pessoas, mesmo às vezes estando em igrejas diferentes. E quantos sinais de ecumenismo, de aproximação, nós tivemos tanto aqui na parte das duas comunidades, por este vínculo que o amor se mostrou entre duas pessoas. Então é bárbaro, temos vários ensinamentos quanto a isso, mas legalmente, deve-se pedir dispensa para poder fazer isto, para se casar com disparidade de culto ou casamento misto. Porque a igreja recomenda, se estão casados, vivam a mesma religião, vivam a mesma fé, porque isto vai vos aproximar cada vez mais. Número 269 vai justamente trabalhar esta ideia. Podem se separar cônjuges em litígio? Esta é uma pergunta interessante. Gente, tem pessoas que mesmo dentro do casamento vão viver uma relação que se torna insuportável entre homem e mulher. Então, eles optam por se separar, porque se permanecerem juntos é capaz de dar uma guerra. Ou de outras situações delicadas, como nós vemos a cada pouco acontecer dentro da sociedade. Questões de intolerância, de violência dentro da família. Então, antes de acontecer isto, quando há uma incompatibilidade de gênios, de relacionamento, alguns casais optam pela separação de mesa e de cama, como aparece aqui entre aspas, no termo no número 269. A igreja diz que às vezes é um caminho. Quando um casal não se acerta mais, então que não fiquem juntos, para não dar maior polêmica. Mas, mesmo quando a comunhão de vida é quebrada, o casamento permanece válido. Então, se um ou ambos os cônjuges não mostram aptidão para o matrimônio, depois de celebrar o matrimônio, eles devem permanecer separados, mas a união sacramental ainda os aproxima. É diferente quando depois de um casamento celebrado, se vai fazer uma pesquisa histórica e vai se ver, como explica depois o termo aqui, se um ou dois, ou os próprios cônjuges não tinham as capacidades necessárias, ou o desejo pleno do sacramento do matrimônio, no momento de sua celebração, neste caso, o casamento é juridicamente inválido. E assim pode ser declarado nulo diante de um tribunal eclesiástico. Deve-se abrir um processo para provar-se perante o direito canônico que não havia condições para um ou os dois casarem. Ou foram coagidos, ou não se conheciam direito, e depois que foram se aproximando, foram percebendo, não tinham condições de casar. É diferente do caso de duas pessoas que se amavam, tinham jeito de casar, mas depois enfrentaram diversas situações de complicação, até de pecado, que inviabilizaram a vida de comunhão. Esses devem permanecer separados. Mas quem não tinha uma condição correta para o casamento, pode ter declarado seu casamento nulo se consegue provar isto perante o tribunal eclesiástico.
E aí, quando as pessoas se separam, como é que a igreja se coloca diante dos divorciados recasados? Quem não deu certo na primeira união, e aí de repente construiu uma nova união matrimonial, como é que a igreja atua perante eles? No número 270, a primeira frase é importantíssima. A igreja acolhe-os segundo o exemplo de Jesus. Jesus sempre acolheu os seus filhos e filhas para perto de Deus. Quem após o casamento católico se divorcia e durante a vida de seu consorte estabelece uma nova ligação, encontra-se sem dúvida em contradição com a clara exigência de Jesus sobre a indissolubilidade matrimonial. Jesus é terminantemente forte contra a questão de quem dissolve o seu matrimônio. O próprio texto bíblico afirma isso. Quando Jesus diz, não se pode dar uma carta de divórcio ao marido nem à esposa. Jesus fala palavras fortes naquele momento no texto bíblico. Por isso que a igreja não pode abolir esta exigência. Se é o próprio Cristo que disse tem que ser assim, a igreja não pode dizer que é diferente, porque a igreja está aqui para atualizar o Cristo para a sociedade. A revogação da fidelidade é oposta à Eucaristia, que é justamente o sacramento que celebra a comunhão, a irrevogabilidade do amor de Deus. E por isso, quem vive em tal situação contraditória não pode aceder à Sagrada Comunhão. Isto continua sendo uma orientação firme da igreja. Mas é bem interessante ver a explicação do Papa Bento XVI. Vejam só, não é só o Papa Francisco, que muita gente questiona que está tornando tudo mais liberal, tudo mais tranquilo. O Papa Bento XVI, que conhecia a doutrina cristã como ninguém, sendo o que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, aquele que respondia pelas questões da fé e pela igreja, já no tempo do papado de João Paulo II, Bento XVI fala da situação dolorosa que é isto para muitos cristãos, que procuram ser fiéis, mesmo depois de uma separação. E por isso exorta os pastores a discernirem bem as diferentes situações. Olhar caso por caso. Que os padres, os bispos, os diáconos possam atender os fiéis leigos, cada um na sua situação, orientá-los para ver qual é a melhor prática para conduzi-los à comunhão com a igreja e também poder acompanhá-los, cada um na sua situação concreta, para que a comunhão seja uma ajuda espiritual, não uma condenação, e de modo adequado os fiéis implicados possam saber o que devem fazer. Vejam como a igreja é muito sensata. A igreja não pode quebrar aquilo que Jesus orientou. Mas, ao mesmo tempo, ela pede que os pastores das famílias, dos leigos, especialmente desses que passam por essa situação, possam fazer um acompanhamento personalizado e indicar para os seus filhos e filhas o melhor que se deve saber, sabendo que ninguém pode julgar melhor uma pessoa do que a sua própria consciência. Então a igreja também diz isto. Veja, medite na sua consciência, porque cada um é responsável pelos seus atos. Se quando tu te dirigires à comunhão, tu estás comungando a tua cura ou a tua condenação. É incrível. Tem muitas pessoas que às vezes pedem o radicalismo da igreja. E a igreja é muito sensata quando ela se torna radical na defesa dos valores da fé, especialmente dos ensinamentos de Cristo, mas sabe também atender a cada um de seus filhos e filhas de acordo com a sua realidade pessoal. Como eu tenho certeza que vocês, nas suas famílias, também atendem os seus filhos de uma maneira diferente um do outro, cada um de acordo com a sua realidade. O que significa dizer que a família é uma pequena igreja? Nós já vamos indo para a conclusão do nosso estudo com esta pergunta, porque a resposta é lindíssima. A família é a igreja em ponto pequeno no que a igreja é o ponto grande. Ou, em outras palavras, no mundo não crente, surgiram ilhas de fé viva, locais de oração,
de partilha e de efusiva hospitalidade. Ainda hoje, as famílias em cuja casa Cristo está presente poderiam tornar-se o grande fermento da renovação da nossa sociedade. Gente, qual é a maior força da nossa comunidade paroquial Santo Antônio de Estrela? São as pequenas igrejas domésticas vivas que cultivam o segmento de Jesus Cristo em toda a sua possibilidade no seu lar e conseguem transmitir os frutos do amor que cultivam dentro da comunidade e perante a sociedade. O que a igreja procura ser na reunião de todo o povo de Deus, cada igreja doméstica, cada família é chamada a viver dentro do seu lar. Onde vocês estão conseguindo fazer isto, com todas as lutas que eu tenho certeza que vocês têm. Como a gente tem para sustentar uma comunidade no amor, no projeto de Deus, especialmente na misericórdia, mas também no desejo de olhar para o futuro e cada vez mais seguindo na fidelidade a Cristo, onde a paróquia consegue fazer isso, a comunidade, e onde a família consegue fazer, o testemunho do amor de Deus é claro para toda a sociedade. Tenho certeza que muitas das famílias de vocês que nos acompanham, vocês são uma força para tantas outras famílias em crise, em dificuldade, e que às vezes veem em vocês a força assim, mas é possível viver o amor de Cristo como Ele nos orienta. Olha lá, são pessoas como nós, e eles estão conseguindo se acertar. Então a gente pode também tentar fazer isso. A gente pode viver o amor até as últimas consequências, batalhar para aproximar, não para procurar romper na primeira dificuldade o que Cristo uniu. Lembramos aqui o que o sacramento diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Desta forma, irmãos e irmãs, olhando para esses dois sacramentos, da união e do serviço aos outros, nós vemos esses dois tesouros que a igreja tem, e a gente olha para o testemunho de tantos que são tão pecadores como toda outra sociedade. Nós temos nossos limites, a gente sabe, mas o desejo de viver o amor constrói, a partir de santos padres, de santas famílias, lindas histórias que ajudam o povo a acreditar no amor e no Deus de amor. Por isso nós renovamos com esse estudo a nossa fé no poder que tem os sacramentos da ordem e do matrimônio. Mesmo para esse século XXI, mesmo que não sejam mais celebrados em tão grande número como antigamente, mesmo que a gente perceba que as novas gerações têm dificuldade em alçar projetos para uma vida inteira, a igreja continua dizendo: sim, é possível viver um amor a serviço de uma comunidade como Jesus viveu e como os padres, diáconos e bispos vivem. E viver o amor com um homem e uma mulher que duas pessoas tão diferentes se tornam uma só carne para viverem um projeto comum e espalhar o amor onde vivem. Que belo estudo que a gente pode fazer. E vamos aproveitar agora para mergulhar um pouco nas perguntas. Eu disse que eu ia um pouquinho mais longe hoje, ó. Já estamos quase às 8h30, né? Mas vamos ver se pintou alguma pergunta para a gente poder estender ainda um pouco mais a nossa reflexão. Vamos ver aqui. A Denise nos pergunta se só os homens podem ser padres. Os coroinhas não deveriam ser apenas meninos também? Ah, sabe que tem dioceses, Denise, que trabalham esta ideia. Mas não são só os padres que estão trabalhando a serviço do altar, né? Porque então as mulheres não poderiam ser ministras da Eucaristia, né? E elas podem ser ministras extraordinárias da Eucaristia. E nós temos belíssimos testamentos aqui na comunidade. O ministério do coroinha é um ministério para a gente criar amor àquilo que se celebra no altar. Por isso que eles ficam tão próximos do altar junto com o padre, para servirem a Eucaristia e para crescerem cada vez mais no amor da igreja. Por isso nós cremos que coroinhas podem ser tanto para homens, meninos, como meninas, né? Tanto que em algumas dioceses se trabalhava a ideia de que os meninos são coroinhas e as meninas são martinhas. E elas trabalhavam muitas vezes na acolhida das pessoas, na entrega do folheto, na saudação carinhosa, para as pessoas se sentirem à vontade quando chegavam até a comunidade para celebrar.
E os meninos, então, atuavam mais no altar. Mas eu gosto do jeito que a gente atua aqui na comunidade. Tanto sendo meninos como meninas, podendo servir o altar como coroinhas. Freis, frades, irmãos, qual é exatamente a missão deles, a Rosvita? Em primeiro lugar, quem se consagra como irmão e irmã religiosa, eles vivem a consagração para viver numa comunidade de fé. Eles colocam em primeiro lugar os franciscanos, os jesuítas, as irmãs, os irmãos, os consagrados, a vida consagrada dentro de uma comunidade. E alguns deles, alguns freis, se tornam padres, para poderem, dentro da comunidade religiosa, servir o altar para aquela comunidade e para a obra onde a comunidade está atuando. Então, por isto, em primeiro lugar, para os consagrados e consagradas, está o estar dentro de uma comunidade de consagração. Este é o princípio primeiro. E depois, alguns são chamados, alguns homens, especialmente nas congregações, a servirem. Por isso existem freis padres, mas também existem freis que não são padres. E existem congregações que nem ordenam, justamente para colocarem o foco em outro serviço da igreja, como o serviço da educação, que nem os irmãos maristas, os irmãos lassalistas, né? Ou outras obras, né? Que o foco primeiro vai ser o carisma da congregação. E alguns dentre eles se colocam também a serviço do altar para a comunidade e para a obra que estão atendendo. Espero que eu tenha conseguido ser claro aí, Rosvita. Grande abraço para ti. Vamos ver aqui. Pintou mais alguma pergunta? Xoxo, tu encontrou alguma coisa aí? Não. Essas as perguntas. Muito bem, gente. Então, quero mandar um abraço para todos. Que bom estar em sintonia com vocês. E vou aproveitar, já que nós estamos reunidos hoje, em vista dos sacramentos do serviço, a convidar todos vocês da nossa Escola Paroquial da Fé para estarem conosco na nossa paróquia, celebrando a ordenação diaconal do nosso seminarista Jorge Rexigel, daqui a 12 dias, né, Jorge? Daqui a 12 dias, no Centro Comunitário Cristo Rei, dia 6 de dezembro, às 15 horas. Podem vir, com coragem. Opa, pintou mais uma pergunta aí? A Clair Kerbes Firkins comenta: tem casais que vivem muito bem uma segunda união. Comente um pouco. É verdade, Clair. Tem muita gente que consegue na segunda união aprender com os erros que fizeram a primeira união não dar certo, e depois, na segunda chance que se dão e recebem de alguém, viveram um sinal de amor mais bonito do que na primeira união. Se tornaram mais maduros. Assim como tem casos também de gente que não aprende nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e vão repetindo porque ao invés de se colocarem ao serviço do outro, eles procuram uma união para outra pessoa lhes servir. E aí o casamento nunca vai dar certo. Nunca. Lembrem-se, o casamento é um ministério, é um sacramento para o serviço. Então, tem gente que aprende. Olha, eu não fui um bom marido, eu não fui uma boa esposa, e por isso não deu certo. E acertam na segunda porque aprenderam com seus erros. Mas o melhor mesmo é quando a gente pode fazer isto e acertar na primeira união. E aí está o grande valor do namoro. É o namoro que nos ajuda a perceber se nós estamos aptos, homem e mulher que se namoram, que se permitem crescer no amor, na intimidade, na afetividade, para ver se dão conta de conseguir se colocar um a serviço do outro e juntos criar esta comunhão de vida. E por isso que um casal não deve ter pressa de casar. Eu me lembro de uma frase do padre Loivo, que eu admiro por demais. Ele dizia assim: o que é para sempre a gente não pode ter pressa. Por isso que um padre estuda tanto tempo no seminário para fazer o seu discernimento, e mesmo assim nós temos padres que depois ainda largam, porque todos nós passamos dificuldades. E por isso que depois um casal, quando namora bastante tempo, com consciência, quando já vão cultivando esse diálogo, essa atenção ao outro dentro do período do namoro, também tendem a viver esta união no matrimônio. Coloco, gente, sempre, não nos coloquemos nunca como julgadores.
o primeiro princípio que o Papa Francisco sempre nos pede, diante de qualquer irmão e qualquer irmã nossa, um olhar de misericórdia. Antes curar do que julgar e machucar. Ninguém de nós tem o direito para dizer assim, ó, quem está no matrimônio, quem está firme no sacerdócio, que é melhor do que aquele que não está, que viu a sua vida não dar certo. Ninguém de nós tem esse direito, né? Mas a igreja também tem uma postura bem clara para orientar todos os seus filhos e filhas para que essa caminhada seja de acordo com o projeto de Deus. O Papa Francisco disse que não existe divórcio católico, diz a Lore. É verdade? É exatamente isso, Lore, né? Muito bem, gente. Tem bem uma pergunta ainda, né? Maristela pergunta, o item 270 é polêmico. Ainda é visto como um item de exclusão para muitos da igreja. Acho que deve ser trabalhado mais entre os aptos à Eucaristia. Sim, Maristela, né? Volto a dizer aqui esse princípio do não julgamento. É que é tão nobre o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, que quando ele é rompido, né, ele gera graves consequências para todos os envolvidos. Nós não entramos nos pormenores dessa situação, mas é muito dura a marca que fica nos filhos de casais que se separam, que vem o amor do pai e da mãe não dar mais certo, né? Essa marca fica tão dura porque eles também parece que começam a desacreditar no amor. Então, estas marcas fazem com que esse rompimento do sacramento se torne tão duro. Nós vemos em muitos colegas nossos que tiveram essa infelicidade de não dar certo na ordem, né? Eles tiveram tantas complicações na sua vida, viram que as cruzes se multiplicaram, né? E por causa desta situação, né, a igreja diz assim, ó, é muito sagrado, não façam por qualquer coisa um rompimento. E por isso hoje a igreja pede para ser analisado caso por caso, acompanhamento pessoal, para que não se seja injusto com quem precisa justamente da terapia da Eucaristia para conseguir de novo experimentar um amor que foi tão machucado por relações que não deram certo, né? Mas, claro, um rompimento do matrimônio é uma coisa muito séria. Não é qualquer brincadeira. Não é uma amizade que foi rompida, é algo muito mais sagrado, né? Gente, isso aqui seria muito legal a gente parar juntos, sentar e conversar longamente sobre isso, né? Quem sabe, assim que terminar a pandemia, nós vamos os nossos encontros presenciais estender mais a fundo o mergulho nessas questões da fé. Mas vale a pena a gente estudar, a gente ver e reler sobre tão sagrado que é estes dois sacramentos que têm o poder de fazer as pessoas acreditar no amor. Mas quando rompidos também ferem de forma tão intensa o coração de todos os envolvidos. Enfim, gente, eu acho que nós podemos ir encerrando a nossa aula com a gratidão a todos aqueles que estiverem em sintonia. E eu vou dar um tema para vocês. Vocês veem que tem um pequeno apêndice no fim do 2º capítulo que fala sobre os sacramentais, que são as orações que têm quase valor de sacramento, celebrações litúrgicas dentro da igreja, que o exorcismo, né, a piedade popular, as relíquias, as peregrinações, a via sacra e também os funerais cristãos, que eu vou sugerir que vocês leiam individualmente e façam a reflexão. E com esta aula dos sacramentos de serviço e comunhão, hoje nós estamos encerrando este estudo metódico aqui da Escola Paroquial da Fé sobre os sacramentos. Assim estamos encerrando o 2º módulo. Se pintar alguma pergunta mais forte sobre estas outras celebrações litúrgicas, na página 156, então vocês coloquem no início da próxima aula para a gente fazer uma pequena retomada. Mas nós já vamos partir na próxima aula para o 3º módulo do nosso estudo, que é a vida em Cristo, fundamentada sobre os 10 mandamentos. Então, obrigado pela sintonia de vocês, continuem firmes, presentes, marquem as curtidas, comentem as nossas aulas, para nós sabermos quem está nos acompanhando. E a partir da próxima aula, nós vamos para os mandamentos da igreja
e a vida, o jeito de viver cristão, moldado na orientação dos 10 mandamentos. Grande abraço e que Deus os abençoe, vos proteja e ilumine o vosso caminhar. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.